Salve toda pura, toda santa, sempre Virgem Maria. Sou servo missionário Roberto, missionário católico. Agradeço a você, meu irmão, que eu tenho uma admiração e a sua humildade, cara, me inspira muito a não desistir essa obra. Porque eu confesso, quando eu estava querendo desistir, porque eu já pedi várias ajudas para vários apologetas, esses apologetas famosos. Até agora, ninguém me deu uma força, só você, meu irmão, Fábio Pentecoste, que se converteu, era um ex-protestante, agora está aí defendendo a amada igreja. E é uma coisa muito interessante, cara. Esse trabalho meu que eu faço aqui, essa missão, é graças a você também, cara. Que me inspira, que me incentiva. A única recompensa que eu quero, cara, é simples, cara. Contemplar Cristo face a face. Deus abençoe você, toda a sua família, a sua missão, cara. Você tem todo o meu apoio, cara. Sem palavras. Que Maria enche você do Espírito Santo, realmente fica cheio mesmo. Impactado. A porção dosada ali do Espírito Santo que desceu sobre a vida de João Batista, sobre a sua vida. Para ser essa voz que a Igreja Católica está precisando. Certo? Olha só. É simples, pô. Eu vejo vários vídeos, tantos historiadores, tantos pastores renomados aí na internet, falar que a Bíblia não vem da Igreja Católica, a Igreja Católica ela não é una, a Igreja Católica é etc. Aquela barela de antes. É simples, pô. A própria Escritura, que vocês defendem tanto, defende a unidade. Por quê? O Espírito da Verdade, João 16:13 e Atos Apóstolos 2, a quem foi confiado, Atos Apóstolos 1 e 2, Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo, Mateus 28:20, que assiste a igreja. E segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Por inspiração, não do Espírito Santo das Apóstolos 2, que assiste a igreja a quem foi confiado. Pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, que não são inspirados pelo Espírito Santo, em Atos Apóstolos 2, e que vem daqueles fundamentos dos apóstolos, Efésios 2:20. Sobre a profecia, Mateus 16:18. Mas só João. E tanto se você for prestar atenção aos apóstolos 2, leia todinho, você vê, tem pessoas de várias nações, entende com sua própria língua materna. Por quê? Porque a igreja, ela é una. Como diz Santo Inácio Quiano, no 107. A igreja que preside o bispo, tal, etc. É a igreja de Cristo, é a igreja católica. Temos várias fontes, patrística e pai da igreja. E que para nós o que interessa, para nós que gostamos de pregar usando a Escritura, a própria Escritura, Mateus 12:25, 1 Coríntios 10, Filipenses 2:2, abomina divisão. Olha só. Por quê? O Espírito da Verdade, meu amigo protestante, esses protestantes dizem que autodoutor, meu irmão, quer ser cheio do Espírito Santo? Seja humilde, seja simples. Como diz João 3:30, importa que ele cresça ou diminua. Não se preocupe com esses diplomas, com esses historiadores. Meu irmão, é simples, pô. O Evangelho foi revelado para os pequeninos, para os humildes, escondido aos sábios. Certo? Olha só, João 16, ó, vemos aqui uma coisa muito interessante. Olha só, João 16:13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade. Ó, porque o Espírito da Verdade, quando vier o Paráclito, ele não vai vir em igreja em divisões. Ele não vai vir em igrejinha com a pessoa teve um sonho, teve uma visão louca, foi lá e fundou uma igreja, etc. Não, cara. Esse Espírito Santo, a quem Cristo está prometendo, a sua igreja, que vai usar os seus discípulos, que são as pedras para edificar essa igreja, as pedrinhas no grego, como os protestantes usam, tendenciosamente. Olha só. Ele vos ensinará toda a verdade. Olha só. Você acha que esse Espírito Santo, ele vai ensinar mentira? Você acha que esse Espírito Santo vai usar uma igrejinha, fundamento de homem, que prega contra a igreja que ele derramou o próprio a unção? Você acha que esse Espírito Santo, na verdade, vai estar em divisão?
fundar outros pensamentos, outras visões, usando doutores que está degrinindo a própria igreja que ele mesmo edificou, usando os apóstolos, e o mesmo Espírito Santo que Cristo prometeu ali na sua igreja, aos apóstolos que ele conheceu, que ele confiou, que ele enviou. Lucas 10:16 e Mateus 10:1. Marcos 3, Lucas 6, se eu não me engano. Romanos 10:15, como pregarão se vocês não forem enviados? Quem enviou vocês? Claro, é o outro Espírito, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 11:4 e 2 Coríntios 11:2, você vê quem São Paulo está refutando: os falsos apóstolos. Que sim, vai descer e se afirma iguais a nós. Gálatas 7 não há dois evangelhos. Se não há dois evangelhos, não há dois Espíritos Santos. Não há duas revelações. Não há vários evangelhos. Não há várias Bíblias. Não. Como o historiador Lucas Gesta fala com o pastor César lá. Não, Bíblia teve um monte. Não, tradução teve um monte. Bíblia só teve uma, que vem da Igreja Católica. O Novo Testamento, que vocês usam, é da fonte católica. No Velho Testamento a Igreja adotou. Sabendo que foi confiado, etc, etc. Olha só, ele vos ensinar toda a verdade. Por que não falará por si mesmo? Olha só, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Olha só, você pega em Mateus 16, uma coisa muito interessante aqui, ó, 10 ou 16. 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne e o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só, em Gálatas, você pega aqui, Gálatas, olha só, cara, Gálatas 1:11, assegura-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano, não recebi nem aprendi de homem algum, mediante uma revelação de Jesus Cristo. Ó. Olha só, a revelação ali a São Pedro não foi homens, a revelação que foi dada ali para São Paulo não foi homens, desceu aos apóstolos e foi o Espírito Santo. Olha só, em João, olha só, cara, que interessante, João 7:14, olha só. Por que eu sei disso? Porque eu leio a Bíblia. Porque eu amo a Escritura. Porque toda a Escritura, ela repreende divisão. Tanto no Velho Testamento, Números 16, se eu não me engano, a revolta de Coré ali, etc. E os Evangelhos. Olha só, 14:7, ó. Não, é João 7:14, né? Olha só, até a doutrina é revelação do alto, do Pai, que está nas Apóstolos 2:42. Olha só, não é essas doutrininhas de Edir Macedo, de Lucas Manzoli, de a teologia, o historiador Lucas Gesta, o pastor César, Não, cara. Vocês são o fundamento de homens. Homens. João 7:14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo depois a ensinar. Os judeus se admiravam e dizia: Este homem não fez tudo? De onde vem esse conhecimento das Escrituras? Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se. A minha doutrina é de Deus e falo por mim mesmo. O protestantismo, ele fala por si próprio, porque é fundamento de si próprio. Que não é o mesmo Espírito que desceu lá nos Apóstolos 2. É o Espírito que Paulo está falando. Que é outro Espírito que vai pregar outro. Jesus foi em Gálatas 7 que vai pregar outro Evangelho. As pessoas que vai semear confusão. Porque o verdadeiro Evangelho foi confiado. É uma igrejinha protestante? Não. Tanto que vocês cataram o trem andando, como diz o nosso professor Eudes Duarte. Quando você surgiu, já tinha 1500 anos de igreja e tradição. Já tinha um pastoreio, só tinha uma fé, só tinha uma visão. Então essa igreja se corrompeu, que o próprio Espírito Santo deu a revelação, que o próprio Espírito Santo desceu ali nos Apóstolos 2, que o próprio Cristo prometeu esse Espírito Santo, que ele é o Espírito da verdade. Quem tem esse Espírito da verdade, ele permanece na verdade. Não escuta qualquer coisinha. E uma coisa muito interessante, ó, olha só. E esse aqui, João, ó, João 2, 1 João 2, ó,
20, vós, porém, tendes a unção do santo, sabeis todas as coisas. Por quê? 19, 18, filhinho, essa é a hora, última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem, eis que já há muitos anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Olha só. Quem são dos nossos? 20, vós, porém, tendes a unção dos santos e sabei todas as coisas. A unção dos santos. Quem são esses santos? Você vê Santo Irineu de Leão, Santo Inácio de Antioquia, São Jerônimo, que são sucessores e conviveram com o verdadeiro apóstolo, aqueles que foi derramado toda a gnose, como diz o nosso professor André Luiz. Com todo respeito ao ortodoxo, eu amo muito a pregação do André Luiz, cara. Os estudos dele, cara, é um aprendizado para nós católicos. Buscar fontes que o intuito é o quê? Pregar a verdade. Que não é contra a nós. Cristo fala, Marcos 9 e Lucas 9, 49 e 50, aquele que não é contra mim é a favor. Olha só. Eu gosto do vídeo do André Luiz. O vídeo do nosso amigo Fábio Pentecoste, cara, que mostra os vídeos do Padre Luiz Toro refutando os protestantes. Eu conheci o Padre Luiz Toro graças ao nosso amigo Fábio Pentecoste. E através desses estudos que eu conheci o Fábio, conheci as suas pregações, conheci ele apresentando o Padre Luiz Toro, que eu tenho como referência o ex-protestante Paulo Leitão, cara, é um dos meus mentores, cara. Que Deus até intercede por nós, meu amigo. Cara, é simples, pô. O Espírito Santo, ele não está dividido, cara. E os mesmos autores que copiou, que guardou, que preservou, que pregou, que anunciou oralmente, tanto depois por escrito, é esse Espírito. Aonde? Está uma igreja protestante? Não, cara. Infelizmente é uma só salvação. João 14, 6, Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas para você chegar até esse Jesus Cristo, para você chegar até esse caminho, João 14, 6, as apóstolos 42, estava o caminho da salvação. As apóstolos 42, perseverar na doutrina dos apóstolos 2,47, as apóstolos para a caminho da salvação. Por quê? Porque a salvação está nessa igreja. Mateus 18, 17. Ele que não vem à igreja é o pagano publicano. Está fora. Simples. O cara quer ser salvo. O cara quer conhecer a verdade. O cara quer ser cheio do Espírito Santo. Saindo do corpo místico que o Espírito Santo inspira essa igreja, que comanda, que inspira. Não tem como, né, meu amigo protestante? Infelizmente, não tem como, cara. A Escritura, sem a visão da Igreja Católica, ela não serve para nada, cara. Com todo respeito, cara. Quem tem uma Escritura, quem tem uma Bíblia, sem a visão de quem foi confiado. Portanto, Pedro fala, segundo Pedro 1,20, não podemos ter uso e interpretação da Escritura, porque nenhuma profecia foi por sua própria conta. Tanto Atos Apóstolos 30 e 31, o eunuco ali vai pedir a interpretação de Filipe, um membro da igreja. E muito, se você for ler versículo antes, o Espírito Santo te diz para ele lá, vai lá, tal. Então, quem faz todas essas coisas na igreja católica, como eu vi o testemunho da mãe do Beato Carlos Ocote, cara, ele falando lá do reino de Deus, falando para sua mãe. Cristo, ele está ali na Eucaristia, não é simplesmente um símbolo. O próprio Cristo me revelou no testemunho da mãe do Carlos Curti. Você pode conferir aí. Testemunho da mãe do Carlos Curti. Revelou muitas coisas. O Beato fez muito milagre, prodígio, etc. Foi canonizado. Mãe, a igreja vai sofrer perseguição. Você vê aí, divisões. É normal, cara. Você vê hoje em dia. Mas ele está ali. O que, meu filho? Cristo está na Eucaristia. Mãe, eu vi Nossa Senhora. Ela vai lá no purgatório consolar aqueles que estão sofrendo. Mãe, é real. Mãe, a Nossa Senhora, ela sabe tudo. E aquele que orar o Santo Rosário com devoção,
Carlos Orkut dando testemunho para sua mãe. Aquele que ora o Santo Rosário, a Nossa Senhora vai pessoalmente buscar. Não importa o estado que ele está. Olha só, cara, a misericórdia do verbo sobre a sua mãe. Cara, eu vi esse testemunho, cara, eu tava meio assim, meio desanimado, etc. Com o próprio povo da igreja. O povo não ajuda na missão, o povo não publica, o povo não dá ideia, o povo não incentiva. Eu tava meio desanimado, cara. Eu confesso que eu tava quase desistindo. Quando vi esse testemunho, cara, minha fé acordou, cara. Eu fiquei aí, eu imaginei, não, a minha missão o quê, cara? É contemplar Cristo face a face. O seu trabalho vai passar. A sua doença vai passar. A sua tribulação vai passar. A sua perseguição vai passar. Tudo vai passar, cara. Porque nós somos peregrinos nesse mundo. Nesse mundo a gente não vamos levar nada, cara. E uma coisa muito interessante que me impactou, ele tava, mãe, eu tô pronto, mãe. Ele morreu com 15 anos, cara. E Cristo revelou para ele onde ele ia. Cristo revelou várias coisas para ele, cara. Que um católico não vê isso. Meu, não seja um simplesmente católico, cara. Seja um católico fervoroso, um católico focado com as coisas do alto, como diz Mateus 7, buscar primeiramente o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado. Que é esse reino, cara? Ele está ali na Eucaristia. Mãe, Cristo está na Eucaristia. O anjo da guarda, ele é real. Nossa, cara. Os anjos, eles louvam na glória. Cara, eu aconselho você ver esse vídeo, cara. Testemunho da mãe de Carlos Orkut. Salve Maria, sou missionário São Roberto, tô indo trabalhar agora, eu tenho pouco tempo, cara. Eu não tenho... Cara, se tivesse muito tempo, cara, ia ter muito conteúdo, cara. Ia me dedicar quase... Não 100%, porque eu tenho família, tenho meus filhos, tenho minha esposa, tal, meu trio. Ia dedicar praticamente quase 60% a 80% da minha vida fazendo essa obra. Mas está ampla a missão aí. É real, cara. A Igreja Católica é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai sem passar por essa igreja. Não da forma distorcida com esses, felizmente, né, separados, né. Eu não sei se nem posso chamar irmão, porque não tem Maria como mãe, como vou chamar um cara que odeia Maria de irmão? Salve Maria, sou missionário São Roberto.